Oi, gente, depois do jogo contra o Internacional, empate por 1-1, uma atuação péssima do Flamengo, mas um jogo terrível. O Flamengo conseguiu a proeza de jogar pior do que jogou contra o São Paulo. Jogo muito ruim, tecnicamente muito ruim, mas a minha crítica aqui, claro, gente, os jogadores têm muita responsabilidade por esses dois últimos resultados, esses dois últimos empates frustrantes, jogando muito mal, dispersos, enfim, lentos com a bola, muito pouco agressivos, só que eu acho que o maior responsável está sentado no banco de reserva. Na verdade, está em pé na área técnica. E o nome dele é Leonardo Jardim. Explico por quê. Eu tenho alguns números que eu vou colocar para vocês verem agora, que ilustram a minha frustração com o trabalho do Leonardo Jardim até aqui. Esses números, evidentemente, são de até o jogo contra o São Paulo. Não está computado o jogo do Inter, mas eu acho que a gente viu algo bem parecido. O Inter foi menos agressivo do que o São Paulo foi, por incrível que pareça, apesar de estar jogando em casa. O Inter subiu menos marcação do que o São Paulo, mas eu acredito que quando os momentos em que o Inter teve a bola, essa estatística que eu vou mostrar aí ficou muito evidente, pelo menos para mim. Bom, vou explicar esses números aí. Bom, 15% intensidade, 15%, perdão, meus amigos, 15º lugar em intensidade do desafio. Que raios é isso? Intensidade do desafio é a quantidade de duelos defensivos por minuto. O quanto o time batalha para recuperar a bola depois que perde, o quanto o time que perdeu a bola batalha, briga para recuperar a bola. Claro, isso por minuto. Então, é um dado, né, que tem um parâmetro ali por minuto. Então, o Flamengo é o 15º. O que isso significa, gente? Que 14 equipes no Campeonato Brasileiro brigam mais do que o Flamengo para recuperar a bola por minuto. Ok? Bom, tem um outro número ali que é 15º também, 12º em duelos defensivos aí no total. Mas é a mesma coisa, tá? O quanto que o time, o seu time, o nosso time, melhor dizendo, né? O Flamengo, ele briga para recuperar a bola, mas aí no total. O primeiro dado é por minuto, né? Que eu acho que tem a ver mais com a questão da intensidade, né? Quanto mais duelo defensivo o time faz por minuto, isso significa que ele é um time mais intenso para recuperar a bola. Duelo defensivo, você pode ter um time que duela muito defensivamente, mas que joga com linha baixa, que joga se defendendo. Então, eu acho que a primeira estatística tem mais a ver com quão intensa a questão da pressão pós-perda. Mas, enfim, o Flamengo ainda assim é o 12º. Ou seja, tem 11 times que brigam mais para recuperar a bola, que duelam mais defensivamente do que o Flamengo. 11. E o Flamengo é o 15º no PPDA, que é minutos por posse de bola do adversário, que significa o seguinte, é quanto tempo o adversário, o seu time leva para recuperar a bola depois que perde. Então, o Flamengo perdeu a bola, o adversário tem bola, o PPDA vai medir quanto tempo o Flamengo vai levar para recuperar a bola. E o Flamengo é o 15º. Ou seja, tem 14 times no Campeonato Brasileiro que recuperam a bola mais rápido do que o Flamengo. Gente, isso para mim é inaceitável. É inaceitável. O Flamengo ter o melhor elenco, os ditos melhores jogadores e ser um time que joga com uma postura passiva. O Flamengo não joga com bloco alto, joga com bloco médio-baixo. Acho que isso ficou muito evidenciado no jogo contra o Inter. O Flamengo perdendo, precisando correr atrás do resultado para tentar virar um jogo. E assim, o Flamengo até teve muita posse no início do segundo tempo, porque o Inter deixou. Porque o Internacional deixou. O Internacional recuou o time todo, colocou os caras dentro da área, era a linha de 6, às vezes de 7. Só um parênteses em cima disso, uma coisa irritante. O jogador do Flamengo no meio de campo
achar que é gênio, que vai meter uma bola no meio de uma defesa que está com 5, 6 caras dentro da área, no meio. Então o jogador pega a bola ali na cabeça do meio de campo, ele deve estar achando que está nos anos 60, nos anos 70, onde dá para fazer isso. Isso não existe no futebol de hoje, gente. Não existe. O cara vai tentar 50 bolas daquela para entrar uma. Vai perder 50 vezes a bola. Não existe essa bola do meio para o meio, por dentro. A jogada é do meio para o lado, do lado para dentro. Uma observação que é algo que me irrita demais. Isso aconteceu muito nesse jogo com o Internacional. Mas vocês estão vendo que o meu foco não é nem o jogo do Internacional, e sim o trabalho como um todo do Leonardo Jardim. Claro, estou falando do jogo do Internacional porque foi o último jogo do Flamengo, né? Então estou usando ele como exemplo para várias coisas que eu estou falando aqui. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a postura do Flamengo é inaceitável. Absolutamente inaceitável que você tenha 14 times que duelem mais defensivamente que o Flamengo e você tenha 14 times que recuperem a bola mais rápido que o Flamengo. Gente, isso não existe. Não existe. Se você tem o melhor time, o melhor elenco, você não pode ter 14 times. Não estou dizendo que obrigatoriamente, necessariamente, você tem que ser o primeiro. Mas, cara, não dá para ter 14 times, né? Não dá, cara. Pense, gente, 14 times desse Campeonato Brasileiro. Pensem, 14. Que fazem quem tem essas estatísticas aí melhores que a do Flamengo, e 11, desculpa, do PPDA são 11 times que recuperam a bola. Não, já me confundi, tá vendo? Vou botar aqui de novo pra gente ver. Perdão, gente, vou botar aqui de novo. Tá aparecendo aí mais uma vez. 15º na intensidade de desafio, duelos defensivos por minuto. 15º no PPDA, que é quanto tempo você leva para recuperar a bola do adversário. E 12º nos duelos defensivos totais. Como eu expliquei, a diferença do primeiro para o último é que o primeiro é por minuto, o último é no total. Então o primeiro tem a ver com o seu time ser intenso para recuperar a bola rápido. A questão da pressão pós-perda. O último você pode ter um time que duela muito porque joga retrancado. Beleza? Mas nem assim o Flamengo está nas primeiras posições. Nem assim. Então, cara, eu repito, é inaceitável. Nas grandes ligas, o Real Madrid não vai ser campeão sempre, mas não vai ter 14 times que recuperam a bola mais rápido que ele. Mesma coisa a Inter de Milão na Itália. Mesma coisa. Bom, não vou nem falar de PSG e Bayern, que aí é uma discrepância muito grande. Então eu vou até excluir esses dois aí. Você pegar os times grandes lá da Premier League, um City, um Arsenal, não vai ter 14 times que estão à frente deles nessas estatísticas. Por quê? Porque eles têm o melhor time, cara. Quem tem o melhor time tem que dominar os jogos, tem que se impor. Futebol é isso, cara. Você tem o melhor time, você tem que se impor. E infelizmente, cara, assim, pra mim, eu não tô fazendo juízo de valor se o Leonardo Jardim é um bom técnico ou um mau técnico, mas assim, eu já cheguei à conclusão, cara, pra mim ele é um técnico que a mim não agrada. A mim não agrada esse tipo de jogo. Acho que não agrada a maioria da torcida, até mesmo porque os resultados não estão vindo. Entendeu? O Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve vários tropeços com ele já no Campeonato Brasileiro. Várias atuações ruins. Derrotas. Então, assim, cara, é um técnico que eu já cheguei à conclusão que a mim não agrada. Porque ele teve muito tempo, ele teve 30 dias para trabalhar o time durante a Copa. Entendeu? Vai passar por um período de treinos agora, mas sinceramente a minha expectativa é zero de que isso vai mudar. Então o Flamengo vai depender dos seus jogadores estarem bem. E quando seus jogadores não estão bem, porque às vezes, cara, a tática, a estratégia ganha jogo. Por incrível que pareça. Se você tem um bloco alto pressionante, às vezes seu time não está jogando nada. Mas numa roubada de bola lá na frente, você faz o gol, ganha o jogo, cara. Entendeu? É isso, a bola parada do Flamengo morreu. Fez um gol no último jogo. Fez um gol no último jogo depois de 30 jogos que não fazia. De bola parada. A bola área ofensiva morreu. O Flamengo é um time que leva gol todo jogo. Apesar de ter a segunda melhor defesa do campeonato, acredito que continua tendo, mas é um time que não é mais seguro defensivamente, não é de hoje. A parte e a atuação terrível do Léo Pereira nesse jogo contra o Internacional, os 2 jogos muito ruins do Vitão, ok. Mas mesmo quando não eram eles, mesmo antes, o
Flamengo já não era um time seguro defensivamente. O Chapecoense era para ter feito 2 gols no Flamengo, gente. O jogo era para ter sido 4-2 ou 4-3. A verdade é essa. Então é isso, gente. Esse é um desabafo aqui. A situação do Flamengo a mim preocupa bastante, tá? E, cara, assim, é isso. Não tô falando que o Leonardo Jardim é um péssimo treinador, que é um lixo. Não, não é isso. Só é um estilo de jogo que a mim não agrada. Não agrada nem um pouco. Tá bom, gente? Saudações rubro-negras, um abraço a todos. Valeu!